Eu estava esperando para esse som não tão inspirador de uma motosserra aqui na vizinhança, mas acho que não vai parar tão cedo. Então, eu estava pensando em aproveitar a oportunidade de discutir Oprimidos pero no vencidos para introduzir alguns elementos do pensamento da Silvia Rivera Kuzikank que são muito interessantes e que tem a ver com um pouco essa atitude diante da colonização. Imaginar como a gente estava pensando um passado que está presente só em termos de vestígios orientadores, de um lado, e por outro lado um futuro que não vai poder ser simplesmente uma recuperação de um passado que não está presente, né? E é em torno disso que eu acho que a gente pode ter uma leitura da história que ela conta, né, do relato que ela faz das lutas camponesas, indígenas, a partir de um ponto de vista catarista, no início dos anos 80, exilada, né, ela escreve esse livro na Colômbia, exilada pela ditadura Banzer, e é um livro que conta um pouco essa luta, e como essa luta, em certo sentido, vai esmagando e massacrando a população quechua e aimara, ou seja, como é que os índios vão sendo massacrados, mas ao mesmo tempo vão construindo alguma coisa que não é muito claro ainda o que eles estão construindo. Não é muito claro o que isso está sendo, o que está sendo forjado aí em todas essas batalhas e alianças e confabulações ao longo de um processo que começa com uma guerra civil entre liberais e conservadores, uma guerra civil em que os liberais agenciam mais uma vez para seus propósitos brancos os indígenas, e os indígenas então os índios eventualmente rompem com essa aliança e fazem uma revolta, que é a revolta de Wilca, e essa revolta é uma revolta, isso é o início do século XX, essa revolta é uma revolta que, em certo sentido, mostra, é uma revolta contra todo um estado de coisas que era claro que os liberais não iam modificar, e é um estado de coisas que foi criado por uma certa relativa abundância nos últimos anos do século XIX, por causa do mercado da prata, e que alienou ainda mais os índios das suas atividades autônomas, porque eles passaram a ser trabalhadores mineiros, e esses trabalhadores mineiros e esse estado de coisas que vai continuar, enfim, trabalhadores de mineradoras multinacionais que vão continuar fazendo isso vão continuar assim até 52, né? Em 52 tem a internacionalização das minas, mas enfim, então esse momento, essa revolta de Wilca é uma revolta bastante importante, porque ela abre um pouco um ciclo de revoltas que vão seguir ao longo dessa república liberal até a Guerra do Chaco,
nos anos 30, a Guerra do Chaco é uma guerra com o Paraguai, uma guerra que sai mal para a Bolívia e em que muitos índios são mortos também em defesa dessa Bolívia branca, imaginada pelas elites. Então, justamente aqui é que a gente vê um começo, um surgimento de uma espécie de consciência índia, né, que vai criar as bases para justamente para um futuro que ainda não é muito claro. Então, basicamente, a Silva Rivera fala muito sobre essa relação entre passado e futuro, e é um passado que permite ver o futuro no presente, e isso tem a ver com essa noção de Pachacuti, né? Pachacuti, o movimento índio Pachacuti é um movimento que está associado, é um dos movimentos associados ao Malco Felipe Quispe. Então, portanto, é uma ideia central, que é uma ideia de catástrofe e ao mesmo tempo de antevisão. É uma ideia de um colapso no presente que vai ser entendido então como essa espécie de conexão entre o futuro e o passado, né? O passado orientando o futuro, como se você caminhasse com o passado para o futuro, mas isso não quer dizer que você está voltando para o passado. Isso é muito importante se a gente pensar em termos de Pachacuti. Ele é ao mesmo tempo uma catástrofe e ao mesmo tempo uma anástrofe, porque ele usa os elementos do passado para entender como é que o futuro está desabando sobre a gente. Ou seja, não é o passado que desaba no presente, mas é o futuro que colapsa em nós, e a gente está vendo o futuro enquanto a gente está olhando para o passado. Ou seja, essa conexão entre presságios e vestígios é uma conexão que orienta a um pensamento que constrói uma transformação que não é uma transformação rápida, mas é uma transformação lenta que vai sendo gestada nesses 80 anos mais ou menos que ela cobre no livro, né? A Guerra do Chaco, ela cria então um momento de várias crises, em que tem vários momentos importantes da luta indígena até o período, digamos, de 45 até 52, que é um período em que muitas coisas estão acontecendo, né? em que os grupos indígenas mineiros começam a ser aliciados pelo MNR, e finalmente você tem o momento da Revolução de 52, que de fato consegue fazer algumas coisas que marcam profundamente a história da Bolívia. Primeiro, a reforma agrária no altiplano, que tem um impacto muito grande, ou seja, o fim dos latifúndios no altiplano. A nacionalização das minas, também uma outra coisa importante. A nacionalização das minas permite toda uma mudança do trabalho mineiro, que significa em grande parte o trabalho índio, cholo índio, e a criação de uma democracia em que todo mundo vota, né, do voto índio. Então é a partir daí que o índio entra no processo de propriedade e entra no processo de eleitoral. Então é uma espécie de, como ela diz, uma espécie de revolução burguesa sem burguesia. É uma revolução que é guiada pelos mineiros, mas acaba tendo como consequência esse Estado burguês, que tem muito a ver com a relação da história indígena boliviana com o mercado, né? Então, em certo sentido, a possibilidade dos mineiros de criar um Estado que favorecesse negócios, porque é através do mercado que muitos deles tiveram uma certa autonomia
no século XIX. Então, aí evidentemente não é só isso, a pressão mais importante seguramente é das elites brancas, que em certo sentido entendem que é melhor entregar o poder a um democrático burguês do que aos sindicatos mineiros. Mas essa disputa é uma disputa que vai continuar ao longo desse período, desse ciclo, desse subciclo, se vocês quiserem, que vai de 52 até, enfim, até o período em que ela termina de escrever o livro. Até o final dos anos 70, início dos anos 80. Que essa revolução, em certo sentido, começa a fazer água e abre o caminho para um outro momento, né, que vai marcar o século boliviano, que em certo sentido começa em 99 com a Guerra Civil e termina com, digamos, com a Guerra do Gás, né, de 2003. Então aí você tem um momento muito importante a partir de 52 que dá origem ao Reinaga, ao Tambo, a todo o movimento indianista, o movimento catarista, isso, suas várias vertentes, suas várias facções, e vai permitir justamente o episódio que a gente comentava do governo Rota Torres, mas vai permitir também uma nova fase nessa organização indígena de alguma coisa, na gestação de alguma coisa que está surgindo e que não tem hora para terminar, né? Então, assim, um pouco um desapontamento com o ideal revolucionário da esquerda partidária que acontece nesses anos, um pouco um pouco essa reinvenção dos Ayllus, uma reinvenção que envolve a urbanização dos índios. Os Ayllus se tornam tem uma outra estrutura, mas é uma estrutura que não é diferente é uma estrutura que conserva, entende? Que olha para o futuro conservando o passado, que é feita desses presságios, mas também desses vestígios. Então é um pouco essa ideia da experiência indígena sendo colocada na produção de projetos. São projetos novos, não são projetos de reação, não são projetos de restabelecimento, mas são projetos novos. E são projetos que desafiam a modernidade, no sentido de que desafiam não só o regime de propriedade, mas desafiam também a ideia do individual, mas também desafiam a própria ideia de uma inteligência não situada, né, de uma inteligência que paira no ar e que tem uma convergência, que converge em direção a alguma coisa, uma inteligência que pode captar das coisas aquilo que elas em última instância são. Então essa criação de uma alternativa que para Silva Rivera um processo de luta que é um processo de pensamento. É um processo de pensamento, de construção de uma outra maneira de entender a relação com os outros, humanos e não humanos. Uma relação que não passa por essa inteligência desterrada, por esse pensamento de lugar nenhum. E por essa grande narrativa, esse grande tratado do mundo em que as coisas podem estar condensadas em um comando geral. E é um pouco, eu entendo, a partir disso que ela vai justamente introduzir mais adiante uma noção muito importante, que é a noção de Tchéquia, né? A noção de Tchéquia, que dá origem por exemplo, esse último livro dela, Um Mundo Tchéquia Possível, em que ela vai justamente
vai justamente mostrar como há um contraste entre a mestiçagem e a mancha. Tcherhe significaria, numa primeira noção, um manchado, né? Mas o manchado não é um manchado no sentido do impuro que buscaria uma pureza, mas é justamente a aceitação da impureza. A aceitação da impureza que é uma condição de luta. E é aqui que, digamos assim, a estrutura da luta aparece junto com a estrutura com a estrutura do pensamento. A luta é o lugar do pensamento, porque é o lugar a luta é o lugar do pensamento, porque é o lugar justamente dessa espécie de contaminação. O Tcherhe é como se fosse um tecido feito, como se fosse uma cor feita de vários pontos, e esses pontos, eles mesmos podem ser, por exemplo, brancos e pretos, mas vistos de longe, eles formam um cinza, mas o branco e o preto jamais se misturam. E essa é a diferença da mestiçagem colonial, que é a mestiçagem integrativa, que considera que o índio tem que ser acoplado ao mundo branco, talvez algumas concessões ao mundo branco, mas é como se o mundo branco fosse o padrão de referência. Então é como se fosse que uma cor daria um matiz à outra, mas simplesmente um matiz, ou seja, mais ou menos como as sociedades de Abya Yala, as sociedades latino-americanas são geralmente pensadas, ou seja, são sociedades brancas, mas com matizes negras, matizes índias, então você forma essa nova unidade, mas é uma unidade que é sui generis, é característica, tem um tempero próprio, mas na verdade não passa de uma sociedade moldada e organizada em termos brancos, em termos europeus. E as republiquetas bolivarianas, bolivaristas, essas republiquetas, esses bantustões, eles são justamente a consequência desse republicanismo mestiço, em que não deixa de ser, ou seja, as repúblicas não deixam de ser brancas, mas elas têm esse caráter criolizado, mesticizado pelos seus elementos externos, que são europeizados, que são embranquecidos. O Tcherhe é justamente o oposto disso. O Tcherhe não é uma pureza índia, nem é uma pureza índia em oposição à pureza branca, mas é justamente um estado de conversa permanente, em que você tem duas coisas que convivem lado a lado, mas não tem uma busca de pureza. Simplesmente existe uma segunda Bolívia, como diria, por exemplo, Fausto Reinhardt. Há duas Bolívias. E não é questão de integrar as duas Bolívias, é questão de fazer essas duas Bolívias seguirem, Então, e essa conversa não é uma conversa só entre dois povos, entre dois grupos, entre duas castas, duas etnias, ou duas castas não, mas duas etnias, ou duas populações, ou dois grupos, mas é também que a subjetividade colonizada ela é manchada. É uma subjetividade Tcherhe. Por que ela é Tcherhe? Porque ela vai lutar o tempo todo desse jeito, ou seja, o branco vai estar presente, mas o branco tem que estar presente, por exemplo, na cabeça índia, não como um padrão, um parâmetro, mas como uma outra coisa que faz parte dessa conversa. Mas é uma conversa, digamos, em que os dois lados não pretendem e isso é um ponto importante na convergência da inteligência, não pretendem uma convergência, não pretendem um resultado final, um tratado final que vai ser um acordo e que vai associar uma coisa a outra, e vai integrá-las e vai totalizar. Não é uma conversa em busca de um acordo, é uma conversa permanente, em que a tensão, a fricção, o conflito está ali o tempo todo. É essa a imagem Tcherhe. Então, assim, não é
não é a identidade na sua pureza, é justamente aquela identidade que não se estabelece completamente. Essa identidade que está sempre produto de um diálogo, produto de uma releitura, produto de uma reconstrução contínua. Silvia Rivera Kuzikanki se define como um objeto étnico não identificado. Então ela é de mãe índia, mas os Kuzikanki, mas só que a mãe Kuzikanki não tem muita relação com a vida índia, e ela se sente mais próxima do pai, que é Rivera, e o pai é justamente aquele elemento que dá as manchas brancas, vamos dizer, na constituição Cherry dela. E essa ideia do Cherry é uma ideia muito interessante. Ela diz numa entrevista na estadia dela no México, em que ela depois eu mando, é uma entrevista em que ela está justamente no momento em que ela está tendo uma conversa com a Silvia Federici, que também é muito interessante, acho que também está disponível, e ela diz o seguinte: ao traduzir as línguas indígenas do jeito que elas foram traduzidas, ao traduzir as línguas indígenas pelos dominicanos, pelos católicos, pelos evangelistas, ao fazer isso, a língua foi desprovida da sua capacidade de pensamento, porque os filósofos foram apagados. Então a língua se tornou uma língua na qual é muito difícil fazer filosofia, fazer pensamento, ela diz. Então, justamente o esforço dela é justamente olhar para o Aymara não como uma língua pronta, mas uma língua em que esse processo de pensamento, essa conversa permanente pode ter lugar. E aí ela encontra palavras como Cherry, né? Uma palavra que justamente aponta para essa mancha que não vai se resolver. Né? Ou seja, quanto mais de perto você vai olhar, mais destacados vão estar os pontos brancos e os pontos pretos. Ou seja, elas não formam uma integração, elas formam uma desintegração, elas formam uma divergência. É essa divergência que está no centro da ideia de Cherry, e é interessante a gente pensar justamente essa narrativa que ela faz desses 100 anos, desses 80 anos, eu vou dizer 100 pelo seguinte, desses 80 anos da história das lutas indígenas índias bolivianas, porque em certo sentido você tem sempre dois lados, né? Por exemplo, você tem o MRTK e você tem o Minca, né? Que são duas opções cataristas, que ela vai dizer no fim do livro, que são duas opções que, em certo sentido, convivem e que não caberia uma síntese. Uma que tenta olhar para o Ayu, e a outra que tenta olhar para o mundo sindical e o mundo partidário, né? É claro que na prática o catarismo foi muito mais cooptado do que parece, uma espécie de quase uma pureza Cherry, né? Na prática isso ela mesma conta na longa introdução em que ela fala dos 20 anos que completam o século, ou seja, mais ou menos do período do governo Siles do início dos anos 80, ou seja, de 82 até 85, porque ele é antecipado por causa da hiperinflação, e que é sucedido então pelo fechamento das minas no governo, no último dos governos do Paz Censoro, que cria justamente esse ambiente neoliberal, democrático, que vai culminar, enfim, na guerra da água de Cochabamba e na guerra do gás de 2003, em El Alto sobretudo, mas em todo o país, que é uma guerra que vai ser uma guerra, são duas guerras, são dois protestos muito, muito violentos, e que terminam por derrubar o governo Sánchez de Lozada, que como ela define uma vez no livro, o delfim do Paz Extensoro. Então é como se, em certo sentido, a Revolução 52 desembocasse no liberalismo. Uma história que não é uma história tão estranha, né, pra gente. Só que essa outra
essa outra construção é que essa outra construção indígena é que é onde a Bolívia justamente tem a mostrar de sui generis, né? Porque sui generis é essa construção, vestígio, presságio, essa construção de alguma coisa que não está muito clara, e não está muito clara também, mesmo em 2003, não está muito claro o que se vai dar, por exemplo, num Estado plurinacional, com todas as transformações, todos os problemas que a Rivera é clara em apontar, enfim, todas as insuficiências e até a persistência do projeto neoliberal, mas visto hoje do ponto de vista de depois do golpe de 19 e depois das eleições de 20, é justamente uma parte dessa gestação, desse Pachacuti que foi que não é um evento isolado, é todo um processo cósmico, um processo de transformação de enormes proporções nesse. Ou seja, não é uma luta macropolítica, basicamente, é uma luta cósmica, uma luta cosmopolítica por uma transformação da maneira em que as coisas todas estão organizadas, né? Então é isso, é um trabalho de pensamento que é um trabalho intensamente político, mas intensamente político nesse sentido cósmico. Então, nessa longa introdução que ela faz, contando os últimos 20 anos do século, ela vai justamente falar aqui todos os movimentos de integração, de todas as tentativas de tomar as lideranças, de integrar as lideranças cataristas no sistema, que é esse sistema, digamos, do MNR tardio, né? Então você vai ter, por exemplo, uma fórmula que vai ser no primeiro governo do Sánchez de Lozada, do Goni. Você vai ter o Cárdenas, que é um catarista, como vice-presidente. Então, ou seja, o catarismo, em certo sentido, ele é então integrado ao sistema. Então é esse movimento, sempre que pode parecer assim, impossível de ser aceito, né, do ponto de vista da pureza, porque afinal de contas a gente não quer que essas ideias sejam apropriadas pelo establishment branco boliviano, mas justamente a ideia de Thierry nos permite pensar que justamente isso é precisamente parte da experiência, porque a experiência é manchada, a experiência não é uma experiência que tem essa pureza. Então a gente vai ter justamente isso, essa experiência do mundo político, é uma experiência que é parte de uma construção cosmopolítica maior. Então você não pode perder de vista esse horizonte, né? Esse horizonte, essa temporalidade de uma transformação a partir de um Pachacuti que no limite começou, enfim, com a chegada dos espanhóis. Então, assim, isso é um processo um momento nesse processo. E ela vai descrever também como todos os movimentos, na verdade toda a ideia do AIU começou a ser instrumentalizada pela macropolítica boliviana e também por toda uma onguização, né, que é uma coisa muito interessante, né? A onguização patriarcaliza o AIU, onde há um poder feminino muito grande,
mas acaba que quem fala na voz da ONG acaba sendo a voz patriarcal, que muitas vezes é a voz que é bilíngue e consegue se expressar com o mundo exterior, ao mundo exterior. Então o mundo exterior acaba sendo a fonte, muitas vezes fica sendo a fonte de proteção e de recurso, e isso faz com que muitas decisões sejam tomadas pelos patriarcas de costas à comunidade. Então essa estrutura mesma da comunidade é colocada em xeque. A gente poderia dizer, ela é desintegrada, ela é desarmada, ela é apropriada, ela é desmantelada, mas também ela é manchada. Então é essa mancha que importa, ou seja, não é que o branco vai acoplar o não branco, mas é que o branco vai conviver com o não branco, né? Então você vai ter essas duas coisas ao mesmo tempo em fricção, uma fricção entre uma coisa que visto numa situação é um branco e um não branco. Você tem o índio, a Bolívia índia e a Bolívia bolivarista, você tem a Bolívia catarista e a Bolívia bolivarista, e essa Bolívia catarista vai crescendo, ela vai crescendo não em sua pureza, mas em produzir mais e mais e mais manchas. É como se, em vez de você ter alguns pontos pretos e alguns pontos brancos, você vai ter mais pontos manchados. Esses pontos manchados não são pontos que são eles mesmos cinzas. Quando você olha para eles, eles são também pretos e brancos, também você consegue ver o caráter manchado deles. Eles não são integrados, eles não formam uma outra cor, eles não convergem, eles divergem. E divergem porque a fricção está sempre presente. Você não elimina a fricção. A fricção não desaparece. A fricção ela produz novas manchas, que produz novas fricções, e essas fricções elas vão seguindo porque a luta é permanente, né? Então é a partir da luta que o pensamento do Thierry aparece. Então talvez esse processo de manchar o Ayu e todos os ícones da vida comunal do Koyan-Suyo tenha se intensificado nessa etapa, nessa fase pós-2006, de 2006 a 2019, no governo Evo Morales, mas isso é parte de uma experiência que está seguindo. E essa experiência ela é micropolítica, porque é na micropolítica que você vai ver esses pontinhos pequenos sendo forjados por meio das manchas. Esses pontinhos pequenos que não tem como destino a integração, mas eles têm como destino a fricção. Né? São pontos de contraste, são pontos em que o pensamento está sendo gerado, porque o pensamento é entendido pela Silvia Rivera Kuzikanki como estruturalmente conversacional. Ele não é um pensamento integrativo, ele não é um pensamento convergente, né? Ele não é uma estrutura convergente. Então é interessante pensar no Pachacuti da colonização, mas é interessante pensar nesses termos, justamente que a Bolívia Thierry é também justamente a marca de um continente que se duplica, né, e não se integra, né? Então essa duplicidade ela não que é mais que uma duplicidade, é uma pluralidade, é uma plurivocidade, né? Ou seja, as vozes não falam em uníssono, por mais que a gente insista nesse status quo bolivarista das republiquetas, dos bantustões. A gente olha mais para dentro e a gente não vê
a gente não vê integração, a gente não vê totalidade. A gente vai para dentro e a gente vê justamente essas manchas por toda parte. Você olha para dentro da mancha e você vê mais mancha. É essa a ideia de uma interminável estrutura de manchas sobre manchas, de fricções sobre fricções. E justamente, então, é isso que faz com que a ideia de oprimidos mas não vencidos apareça, ou como ela diz, oprimidos mas não vendidos, né? Oprimidos mas não vencidos significa que houve alguma coisa gestada nesse processo, né? E aí nessa longa introdução ela tem uma tonalidade em que, em certo sentido, ela vê a continuidade de todo esse processo de degeneração da República, do MNR, da República de 52, nos anos que vão de 82, 85 até 2003, mas ela vê também como isso tudo transformou, por exemplo, transformou a macropolítica nas eleições de 2002, mas também transformou os movimentos, e os movimentos hoje, ou seja, os índios hoje se veem muito mais como índios do que como camponeses. Então essa fase do MNR, em certo sentido, desaparece, ou seja, existe uma espécie de mudança na maneira como a luta é vista. A luta não é mais vista como da maneira como ela era vista no início desse ciclo indianista catarista. Então precisamente é isso que vai fazer com que se torne um livro, apesar de todos os massacres, um livro que tenha de todas as tragédias, né? Não é uma luta heróica, não é um livro do heroísmo vencedor, mas é um livro de presságio, porque basicamente, como diz o Pedro Mamani, esse sociólogo de El Alto, analisando as eleições da semana que vem, é como se as pessoas não se dessem conta que toda a representação da Bolívia, da República Boliviana, todos esses símbolos, eles estão esvanecendo, né? Então ele diz assim, o governo, a tentativa de restauração da Janine Áñez por um ano foi uma tentativa baseada em nada mais do que um reacionarismo, nada mais do que uma volta ao passado, né? Então isso ele está analisando simbolicamente, ele não está analisando na estrutura econômica, que também não tem surpresa nenhuma que foi assim. Ou seja, não houve nenhuma transformação depois de todos esses anos. E é isso que se torna inaceitável, é isso que fez com que muitas fichas caíssem, né? Ele vai dizer, a sociedade boliviana mudou muito desde o golpe de novembro de 19 até agora. E essa mudança é a mudança que ele está falando isso, analisando a eleição da Eva, a candidatura da Eva Copa à prefeitura de El Alto. Então essa transformação é que mostra essa ideia de que não vencidos significa houve uma vitória dos presságios, não houve uma vitória presente, mas houve uma vitória de que o campo em que o jogo é jogado mudou porque se manchou. Ou seja, a questão o manchamento é duplo, é dos dois lados. Então os índios foram manchados pela colonização, mas o colonizador foi manchado até nesse processo de integração que envolvia a mestiçagem, em certo sentido, a própria ideia da indigenização feita a partir do branco, né?
Então a conversa tem dois lados. E não tem dois lados, simplesmente porque tem dois lados na minha cabeça, na minha subjetividade Thierry. Mas tem dois lados porque a minha subjetividade Thierry escuta o outro lado. Então a minha subjetividade não é um mundo fechado. A minha subjetividade Thierry, ela é justamente essa capacidade de ouvir mais do que um lado. É a minha audição, a minha capacidade de resposta que está manchada. Eu não respondo aos apelos macropolíticos do mesmo jeito que uma república europeia. Eu não respondo aos apelos dos AIUs da mesma maneira como a gente pode imaginar que seriam as respostas de 100 anos atrás ou de 500 anos atrás. Eu respondo de uma maneira estereoscópica. Eu ouço as duas coisas. Essa é a mancha. A mancha é uma cor que está presente junto com a outra. O Thierry, ele é uma recusa a síntese, portanto uma recusa à convergência. Então é isso que acontece, assim, na verdade quando uma coisa está manchada, você já perde a noção da pureza. Então o Thierry também é a afirmação dessa mancha. Então você não tem o branco como padrão, você não tem também o índio como padrão. Então você tem justamente a constituição de uma outra coisa que envolve os maiores perigos do mundo branco, mas que também esses maiores perigos vão ser manchados. E aí a gente começa a pensar um pouco sobre como pensar simplesmente de um jeito em que o futuro vai ser uma ruptura com o passado, trazendo uma espécie de pureza, pós-colonial. Não é pré-colonial, é pós-colonial. Então não dá para você pensar que não vai ser manchado, que o indígena não vai ser manchado, que o não indígena não vai ser manchado. Não dá para você pensar na identidade não manchada, porque as identidades, elas são cindidas, elas são feridas, precisamente porque você escuta o outro lado, um lado que não está na voz única da sua identidade. Um outro elemento muito importante para a gente ensaiar essa leitura também do livro Oprimidos pero não vencidos, desde agora, desde 2021, desde 40 anos depois, tendo essa parada na virada do século, em 2003, onde ela escreve essa longa introdução dessa edição, essa longa introdução que é dedicada aos pais dela e aos mortos de setembro e outubro na Guerra do Gás. Precisamente a questão da história, assim, que é uma coisa extremamente importante para Silva Rivera, que tem essa oficina de história oral andina, e a questão da memória coletiva, Então, em certo sentido, essa relação de presságios e vestígios, essa relação daquilo que vai ficando na memória, e é uma memória que não é simplesmente um resguardo num arquivo, numa narrativa, é um arquivo que é em parte biológico, mas em parte ressoa nas práticas das comunidades e das vizinhanças. Então a memória é crucial nessa história, e a memória não é a memória embranquecida da pureza dos museus. É a memória que vai, de
servir para o pensamento manchado que vai justamente fazer as manchas, né? A memória é manchante, ela não é purificadora, né? Então a história oral, ela mostra justamente esse elemento da capacidade das pessoas de contarem, justamente não porque as coisas vão ficar postas ao léu nos livros, não é isso. Ela escreve livros. A questão é que o contar é uma possibilidade de ativar uma memória diretamente num certo momento. Então, portanto, é uma prática política de lembrança, de pensamento, no sentido de que é um engajamento da lembrança na construção de um projeto, né? Então, em certo sentido, isso mancha até a cooptação das ideias e das lideranças e das organizações índias, cataristas, porque isso faz com que, como eu estava dizendo, uma outra história está sendo contada nessa cooptação. Essa cooptação não é a história do vencedor. Essa cooptação é também uma experiência que está sendo feita e que pode ser trazida para uma memória coletiva. É claro que isso não quer dizer que a memória coletiva, os índios estão a salvo de todos os perigos do patriarcado e do capital, porque na verdade o capital e o patriarcado eles funcionam em regimes de cooptação, e o patriarcado capitalista ele funciona justamente de uma maneira a fazer com que não sobre outros espaços a não ser os espaços diretamente negociados com os donos do poder. Mas o que importa é manchar isso. Então é essa aposta na política da mancha, na política tirri, no mundo tirri, né, como ela diz. Essa aposta no mundo tirri é uma aposta que o próprio patriarcado vai ser manchado pelos ayus. Mesmo que os ayus tenham lideranças onguizadas, masculinizadas, a mancha ainda vai aparecer. E a mancha vai aparecer enquanto houver uma certa memória coletiva. Então é acreditar que as marcas que as coisas deixam, elas não são simplesmente as marcas nos sistemas que foram constituídos. Elas são justamente nas marcas, nas resistências a esses sistemas constituídos. E essas resistências, elas estão por toda parte, elas são inventadas, e essas resistências, elas se nutrem daquilo que a gente consegue processar dos nossos vestígios numa memória coletiva que passa pelos corpos. Então os corpos eles não são simplesmente, e aí você tem uma outra visão dos corpos, né? O corpo ele é seguramente manchado, mas ele não é um corpo rendido, subordinado, subalterno, controlado. É um corpo que é um repositório de um tipo de coisas, de um tipo de lembrança que se vocês quiserem, por um instante falar com Deleuze e Guattari, uma lembrança que se torna devir, que se torna tornar-se, que se torna viragem, que se torna vir a ser, que se torna potencialidade. Justamente porque, e aí o contraste que eles fazem é o contraste entre memória e lembrança, a lembrança que é uma súbita mudança de perspectiva, talvez, enquanto para Silva Rivera
a memória coletiva é justamente um repositório corporal que torna a lembrança possível. Não é um repositório no sentido de um arquivo, de uma biblioteca ou de um museu, mas é um conjunto de forças que estão presentes e que vão ser ativados de uma certa maneira, como a memória é ativada, às vezes as lembranças são ativadas por cheiros, é disso que ela está falando, de uma situação que puxa a outra situação, que puxa a outra situação. Então, em certo sentido, contra a modernidade branca, como ela vai preferir dizer, a modernidade Thierry é a modernidade que realmente pensa que liberdade não pode ser entendida sem contaminação. Então não é a pureza do desterro, é a pureza é a impureza, é a mancha, é o índio que mancha e é manchado, né? E aqui a gente pode imaginar mais uma vez a ideia do Oswald de primitivo tecnicizado, ou a própria ideia das técnicas apropriadas pelo índio revolucionário do Mariátegui, ou o próprio Fausto Reinaga, falando da importância de que a técnica moderna seja incorporada por uma revolução índia, por um projeto de poder do Tauan Tinsuyo. Aqui a questão é que a técnica ela é manchada, digamos, pelo primitivo, pelo índio, ou como você quiser, ou pelo Tauan Tinsuyo. A técnica ela não vai escapar disso. Isso não quer dizer que não há perigos, né? Porque existe um outro projeto. Existe, ao mesmo tempo que existe a prática de manchar, a ecologia Thierry, a ecologia das práticas Thierry, ao mesmo tempo que há a ecologia das práticas Thierry, há também um discurso meta-ecológico acerca da integração, e a integração vem sempre associada a alcançar a maior pureza possível, ou a pureza de um cinza, ou a pureza de em que todos os pixels são cinzas e não branco e pretos, ou a pureza de um branco manchado, né? O branco manchado não é um Thierry. O Thierry é o manchado. O Thierry é a própria mancha, né? O Thierry é a própria fricção interminável. Então eu acho que a batalha política é a batalha por manchar, e por manchar mesmo. Ou seja, o Thierry, e é o Thierry por ser Thierry mesmo. Ou seja, que é, portanto, uma batalha política e ao mesmo tempo uma forma de pensamento, né? Uma forma de pensamento que é associada a não se deixar conduzir pelas purezas, né? E aí é interessante rapidamente mencionar justamente que a Bolívia em particular, o lugar onde estava a maior mina de prata das Américas, Sumacorcó, Potosí, essa estranha cidade que em certo sentido é mal assombrada, abandonada, um lugar inóspito. Essa cidade, ela foi a cidade que talvez para alguns seja a cidade que deu origem ao mundo capitalista, né? Porque afinal de contas, sem a prata de Potosí, bom, chegando em São Lucas, como a gente estava dizendo outro dia, não seria possível
a acumulação primitiva de capital. Mas olhando em particular para essa região, a gente pode pensar que ali é uma cidade que já foi maior que Paris, Londres, na época do século XVII, e justamente esse momento indica que era uma espécie de centro do mundo, né? E esse centro do mundo já é um centro do mundo manchado, né? Porque o que é trazido para cá pelos europeus, ele é manchado, e essa mancha é vista como uma sujeira. Mas justamente a ideia da luta e a ideia da luta anticolonial e a ideia do pensamento anticolonial é justamente pensar com a mancha, né? Pensar a partir desse embrenhamento, né? Então é como se o contágio, a infiltração, é como se a infiltração ela não fosse um mal contra a pureza, ela fosse justamente aquilo que genera alguma coisa, aquilo que engendra alguma coisa, aquilo que forja alguma coisa. Então é justamente acreditar, talvez, nessa ideia, já que eu estava falando na ideia de devir e lembrança do Deleuze e Guattari, pensar nessa ideia de que não se trata de pensar nas estruturas do passado, na violência contra alguma coisa, contra alguma estrutura que teve uma resistência, como um grito pela preservação, mas é justamente um grito pelas possibilidades, né? Não é de preservação que a gente está falando, mas é de possibilidades. Ou seja, não é porque é essa a ideia, né? Ou seja, lutar contra uma opressão. O Deleuze diz uma vez nas conversas com a Claire Parnet, ele diz lutar contra a opressão não é garantir uma permanência, mas é justamente garantir uma possibilidade de mudança, para que as coisas não sejam, não é uma garantia do eterno, mas é uma garantia justamente de que aquelas forças de transformação elas não vão ser dizimadas. Então é um pouco desse espírito, né, que a gente pode pensar também essa história que está sendo contada, né? Aqui a mancha vai gerando um engendramento, né? A mancha vai gerando uma outra cor que não vai nunca ser integrada. Essa ideia nunca vai ser uma cor total, nunca vai ser um cinza finalmente final, né? Nunca vai ser uma coisa que vai fazer desaparecer os pequenos pixels. Os pixels eles vão estar lá, eles vão ser cada vez menores, mas é esse manchamento pelo manchamento que é aquilo que está sendo afirmado pela ideia de Thierry. Então, portanto, a mancha ela é não uma pedra no sapato, um distúrbio na pureza, no discurso da integração que virá. Mas ela é justamente aquilo que não é o segundo melhor, mas é justamente aquilo que tem a capacidade geradora. E o pensamento é manchamento, né? O pensamento é tomar alguma coisa que
que já está manchada e manchá-la mais, e manchá-la mais, e deixar suas marcas, deixar seus vestígios, e esses vestígios eles vão ser rastros que são também presságios, né? Então é essa dança de espectros que é o Tcherre, né? Dança de manchas, né? Então é uma luta pelo manchamento do outro lado. Então é como se fosse, pensando em termos antropofágicos, como se fosse devorar o inimigo, fosse manchá-lo. Mas manchá-lo significa também, devorar o inimigo significa manchar a si mesmo. Significa aquilo que eu devoro justamente vai justamente aquilo que vai justamente contra a pureza. Como é que eu posso ser puro em Potosí se o que eu tenho para comer são digamos, as batatas andinas, né? Como é que eu posso ser puro puro no sentido europeu, né? Então em certo sentido a deglutição ela é um exercício de manchamento, de se sujar na coisa. Porque se você não se sujar na coisa, não tem pensamento, né? Então o pensamento que surge da ideia de Tcherre é justamente a ideia de que você vai colocar as mãos na massa e a massa vai te sujar, e é a partir daí que o pensamento surge, né? Que o pensamento engendra alguma coisa. Não há engendramento de nada sem as massas sendo a mão, sem a mão sendo colocada, sendo suja, né? Então, em certo sentido, essa imagem do pensamento como deglutição que vai junto com a ideia de que experimentar é sujar, é justamente algo que está bastante próximo da ideia de Tcherre. A mancha como projeto, né? A impureza como projeto, que é um projeto de não se manter, não fazer permanecer o eterno, é deixar com que uma outra coisa me manche para que eu possa manchar, mas não, esse pra não tem que ser levado no sentido de o objetivo final é que eu manche o adversário, mas justamente o objetivo final é que fique manchado, porque ficando manchado você tem justamente a marca do pensamento, a marca de uma luta que aconteceu ali. Então não é uma luta de autopreservação, é uma luta de engendramento de alguma coisa nova. Então, no limite, é o presságio que rege o processo, porque não é para manter as coisas do jeito que elas estão que se luta. Se luta justamente para poder construir elas, né, para manter as coisas do jeito que estão, do jeito que foram. Não é para manter as coisas do jeito que elas estão, do jeito que elas foram, mas justamente para fazer com que as coisas que foram contribuam para uma mancha que vai vir. Uma mancha que ainda não chegou, uma mancha que vai vir, né? E essa mancha não alguma coisa que vai se consumar numa cor, né? É alguma coisa que vai ser sempre mancha, né? Então o projeto é um projeto de mobilizar o passado por um futuro manchado, e é um projeto que reúne a luta no pensamento e o pensamento na luta, né? É um projeto que rejeita um elemento atávico ao passado, mas também não aceita um futuro de pureza que o branco com o seu capitalismo patriarcal traz, né? Ou seja, não há a mancha não é predominante, a mancha não é de cor alguma, né? Então é
é um projeto, uma escolha pela mancha, que não tem nenhuma cor pura. Como consequência, o pensamento ele não é direcionado a um objetivo, ele nem é um planejamento. O projeto Thierry é um projeto de dinâmica, não é um projeto de alcançar algum lugar. O pensamento, portanto, não é a execução de alguma coisa que foi extraída. É apenas na interação com as coisas que o pensamento vai se dando. Porque o pensamento vai manchando e sendo manchado. De novo, a deglutição. É apenas na deglutição que há pensamento. É apenas nesse exercício de manchar que há pensamento. Não é no projeto de uma mancha que vai vir